após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, contradizer decisão proferida anteriormente e votar para retirar do presidente Jair Bolsonaro o poder de escolher reitores de universidades federais entre os nomes da lista tríplice, deputados, jornalistas, ativistas, juristas e cidadãos em geral manifestaram seus protestos e suas discordâncias nas redes sociais. O deputado federal General Girão foi veemente. Uma vez mais, o STF nos decepciona. Primeiro, com o ministro Fachin querendo interferir na prerrogativa presidencial, na tentativa de obrigar o presidente Jair Bolsonaro a nomear somente o primeiro colocado da lista tríplice para reitor de universidade. Ora, se existe uma lista tríplice, o presidente pode escolher um dos 3 nomes e não obrigatoriamente o primeiro nome. É um fisiologismo muito forte de um ministro, que é do meio acadêmico, querer impor ao presidente esse tipo de decisão. A segunda decepção recente diz respeito à decisão tomada ontem pelo ministro Marco Aurélio Mello, que mandou soltar um bandido do PCC. Bandido de organização criminosa tinha que apodrecer na cadeia. Não é isso que o Brasil espera do STF. Bia Kicis, deputada federal, protestou. Ministro Fachin decide, contra a lei, de sua própria cabeça, que o presidente Jair Bolsonaro é obrigado a nomear o primeiro da lista tríplice para reitor. Antes de Bolsonaro, decidiu diferente. A parlamentar complementou. A lei permite escolher um nome da lista tríplice. Bem simples. A decisão de obrigar o presidente Jair Messias Bolsonaro a escolher o primeiro colocado é um absurdo sem tamanho porque envolve uma questão óbvia. Deixa de ser escolha. E assim, viola-se a prerrogativa do presidente da República. Ela pontuou. Decisão de 2016, antes de Bolsonaro, portanto. Mandado de segurança 31.771 do Distrito Federal, relator Fachin. Ato de nomeação ou recondução de um reitor de uma universidade é prerrogativa do presidente da República, revestida dos critérios de conveniência e oportunidade. Dentre os que figuram na lista tríplice, porque já atendem aos requisitos da lei, não há hierarquia e o presidente pode escolher livremente o nomeado. Essa mudança nos permite a ilação. Será tudo isso para proteger seu amigo, professor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná? Que outro motivo justificaria essa guinada de 180 graus no entendimento do ministro? Pelo visto, a questão não é a lei ou a Constituição Federal, mas quem ocupa a cadeira do Planalto. A deputada federal Carla Zambelli foi sarcástica. Parem de dizer que ministro do STF decide contra a Constituição. Agora a decisão é contra a matemática, com a lista tríplice de 1. O investidor Leandro Russell, por sua vez, asseverou. Qual é a lógica de uma lista tríplice se o presidente for obrigado a indicar para reitor e federais o mais votado nessa lista? Foi o voto do ministro Fachin em ação sobre o tema há pouco. Mais uma intervenção do judiciário no executivo para manter a hegemonia esquerdista. Segundo Fachin, o executivo não pode controlar as universidades como acontecia na ditadura. Nesse caso, a esquerda pode controlar? O Supremo pode controlar? Ora, o governo não foi eleito em pleito livre? O deputado Sanderson, que é policial federal, pontuou. Ministro Fachin quer impedir o presidente Bolsonaro de escolher reitores das universidades federais. STF, de novo, decidindo contra a legem. Absurdo. Fosse obrigatória a escolha do mais votado, não seria lista tríplice. Dr. Vinícius Rodrigues, primeiro suplente da deputada federal em São Paulo e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, deu uma lição para Fachin. Tri, do latim tres, tria, três, elemento de composição. Exprime a noção de 3 ou triplo, como, por exemplo, em tridimensional ou tríplice. Alguém avisa o Fachin que lista tríplice de 1 não existe. Deixem o Bolsonaro governar. O cientista político Alberto Carlos Almeida protestou. Fachin populista. Acho que todos nós realmente somos burros. Se é obrigatório indicar o primeiro, para que lista tríplice? Outra coisa, por que Fachin não propôs isso para o Procurador-Geral da República? Francamente, Fachin não gosta da democracia. O presidente foi eleito pelo povo, é dele a prerrogativa. O jornalista Vinícius Mariano foi categórico. Fachin decidiu que o presidente tem que escolher para reitor das universidades o nome da lista tríplice que teve mais votos.
Horas, se é obrigado a escolher o que teve mais votos, então não há necessidade de lista tríplice. De novo, o STF invade o Executivo. Essa decisão significa menos chances de o Executivo combater o grancismo e a dominação que existem nessas instituições e que dão à esquerda o monopólio da imbecilização dos jovens nas universidades públicas. Esperemos que o plenário derrube essa decisão monocrática. Ademais, essa decisão revela que o STF nem disfarça mais a militância de esquerda contra o governo conservador eleito democraticamente. Para essa gente, a democracia é válida só quando eles ganham. Isso é a síntese do autoritarismo, o qual eles acusam o governo de praticar todo dia. O procurador Ailton Benedito compartilhou uma publicação que enfatizava que a nova decisão de Fachin estaria contradizendo decisão anterior. O deputado petista Henrique Fontana, por seu turno, comemorou. A autonomia universitária é uma conquista da democracia e está garantida na Constituição. O voto do ministro Fachin, defendendo que o primeiro colocado da lista tríplice seja eleito reitor, é um passo importante para interromper as intervenções de Bolsonaro. Paulo Matias, apresentador da Rádio Jovem Pan, assinalou: Fachin quer obrigar Bolsonaro a indicar sempre o mais votado da lista tríplice para as vagas de reitor das universidades. Ou seja, a escolha não seria mais do presidente, para não haver agenda política. Como sabemos, só uma instituição pode ter essa agenda: o STF de Fachin. O deputado federal Daniel Silveira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, assestou: em decisão inédita, mas não surpreendente, Fachin, o oligofrênico ministrinho, cria a lista tríplice de 1, onde o presidente deve indicar o melhor colocado, indo contra a própria decisão outrora tomada no governo da Orcrim-PT. É a burrice suprema ou só mau caratismo mesmo? Por sua vez, o deputado federal Ottoni de Paula foi enfático e denunciou um golpe comunista por parte do STF. Em mais um golpe comunista do STF, o ministro comunista Edson Fachin obriga o presidente Jair Bolsonaro a escolher o primeiro na lista tríplice enviada pelas universidades federais. Como o primeiro da lista será sempre um comunista esquerdista, com essa decisão, Fachin garante que a mesma quadrilha ideológica continue governando as universidades. A pergunta é: se o presidente está obrigado a escolher apenas o primeiro da lista, por que raios ela continuará sendo tríplice? 3 poderes Esse país só conhece um poder: a ditadura do STF. Emir Sader, sociólogo petista, por sua vez, comemorou. Excelente notícia. Caríssimos, o ministro Fachin concedeu liminar que impõe ao presidente a nomeação do primeiro colocado da lista para reitor. A decisão ainda depende de apreciação pelo plenário do STF, mas é uma primeira e excelente vitória. A comunista Carina Vitral também exaltou. Parabéns para a grande Uni, que entrou com ação contra as nomeações antidemocráticas do governo Bolsonaro nas reitorias federais. O ministro Fachin já deu seu voto favorável. Seguimos acompanhando e pressionando para que seja aprovado. Alan Dantas rebateu. Pelo amor de Deus, ministro Fachin, se o presidente é obrigado a escolher o mais votado da lista tríplice, por que fazer uma lista tríplice? Esse raciocínio nem é analfabetismo funcional, é burrice mesmo. A organização Advogados contra a Censura, que se denomina um grupo de cidadãos e advogados conservadores, cristãos e bolsonaristas para combater a censura das redes sociais, protestou: Fachin tem que ir para a cadeia. O Biratã Jorge Iori, professor associado da UERJ e presidente do Conselho Acadêmico do Instituto Mises, relatou: hoje, o Supremo sextou em dose tripla. Marco Aurélio mandou soltar o chefe do PCC. Fachin votou por obrigar Bolsonaro a obedecer à lista tríplice na escolha de reitores. E Gilmar Mendes anulou buscas contra investigado no Covidão de Santa Catarina. O STF clama por conservadores. Gonçalo Mendes Neto, do Jornal da Cidade Online, apontou: o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou no sentido de que o presidente da República nomeie como reitor e vice-reitor de Universidade Federal apenas o candidato mais bem colocado na lista tríplice. Ele quer obrigar Bolsonaro a nomear como reitor e vice-reitor o primeiro colocado, ou seja,
O presidente recebe uma lista tríplice para que escolha um nome, desde que esse nome seja o nome do primeiro colocado. Não é piada, é a lista tríplice de 1. O analista político José Carlos Sepúlveda asseverou: o STF prossegue a ofensiva de pacificação das instituições com mais uma investida contra o Executivo. A pedido do PV, em ação direta de inconstitucionalidade, Fachin votou por, na prática, retirar do presidente Jair Bolsonaro a faculdade de escolher reitores das universidades federais. Está dando certo. Arthur Weintraub, professor de Direito da Unifesp, bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP, além de pós-doutor pela Unifesp, aquilatou: a lei permite ao presidente escolher entre os 3 nomes da lista. Simples. A decisão de obrigar o presidente a escolher o primeiro colocado deixa de ser escolha, então, retira um poder legal que o Executivo tem, inclusive para nomear membros do Ministério Público em listas. Marcelo Neves, assessor parlamentar, protestou: STF contra o Brasil. Celso de Mello obriga o presidente a depor presencialmente. Gilmar Mendes anulou buscas contra o investigado no Corvidão de Santa Catarina. Marco Aurélio mandou soltar o chefe do PCC. Fachin votou por obrigar o presidente a obedecer à lista tríplice na escolha de reitores. Renan Ramalho, de O Antagonista, aventou: o ministro Edson Fachin votou no STF a favor de um pedido do Partido Verde para obrigar Jair Bolsonaro a nomear o candidato mais votado dentro das universidades federais para o cargo de reitor. Na ação, o partido diz que a autonomia universitária, preceito inscrito na Constituição, não dá ao chefe do Executivo a livre escolha. Jair Bolsonaro tem nomeado professores que não aparecem no topo das listas tríplices formadas em votações internas. Fachin concordou com o pedido do PV e votou pela concessão de uma liminar. A medida, no entanto, só valerá se obtiver adesão de ao menos mais 5 dos 11 ministros do STF. O julgamento virtual começou hoje com duração de 10 dias. O peso político e administrativo de possíveis violações à autonomia universitária revela-se preocupante para os destinos dos mais que nunca necessários ensino, pesquisa e extensão, escreveu Fachin, relator da ação, em seu voto.